Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 13, versículo 31, continuação, que diz assim: o grão de mostarda. Outra parábola ainda lhe propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja o menor dentre as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu aninham-se em seus ramos. O fermento. E contou-lhe mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou a misturar em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Todas estas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábola, e nada lhe dizia sem usar parábolas enigmáticas. Assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca e proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Interessante, né? Que Jesus ali, ele está demonstrando, né? Contando como vai ser o reino dos céus. O reino dos céus aqui é semelhante a um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma das menores sementes. E ele está explicando que quando ela é plantada, ela cresce e se torna uma árvore enorme. Uma das maiores árvores. E nos seus galhos ainda há vários ninhos. Que o reino dos céus vai ser dessa forma. Que nós às vezes pensamos e tentamos imaginar o seu tamanho. Mas ele vai ser tão grande, tão imensurável, que mesmo que a gente tente pensar, nós não temos a noção, né, do tamanho que vai ser. Tipo, vai ser muito grande. E o Senhor, assim como essa árvore acolhe todos os ninhos, o Senhor vai nos acolher desta maneira. E assim também é o reino dos céus, né? E aqui também fala do fermento, que o reino dos céus é comparado ao fermento. Que uma mulher pega e põe um sachê, né, de fermento, dá ali 10, 15 gramas, e coloca aí 1 quilo de farinha de trigo. E aquele quilo ali, ele se multiplica de uma tal forma que ele se torna 5, 10 vezes mais, a mesma quantidade. Que ela vai se multiplicando e crescendo, desenvolvendo aquele fermento. E assim também o Senhor está comparando o reino dos céus, que é semelhante a isso. Que vai ser grande, vai ser sobremaneira, né? Que às vezes nós tentamos imaginar, e o Senhor está falando assim, ó, vai ser mais do que isso que vocês estão tentando imaginar. Assim será o reino dos céus. Aqui Jesus também fala, né? Jesus explica a parábola do joio, que foi o que a gente leu na sexta-feira, o trigo e o joio, né? E Jesus aqui, ele explica aos discípulos. Então Jesus lhe pediu a multidão e foi para casa. Despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa o que pertence ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o diabo. A colheita é o final desta era. E os ceifeiros são os anjos. São os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será o fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão os seus reinos, tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz a palavra. Amém, né? Aqui Jesus está explicando sobre o trigo e o joio, né? Qual é a diferença entre eles? E o Senhor está falando que essa parábola foi contada e muitos não entenderam, né? E o Senhor começa a explicar para os discípulos. Então Jesus se despediu da multidão e foi para seus discípulos. E aproximaram-se dele e pediram uma explicação. E Jesus começou a explicar, né, a parábola do joio da plantação. E Jesus explica: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, quem semeou a semente foi Jesus. Jesus, ele veio a levar a palavra a todos que quisessem ouvir, aqueles que ouviram e o que receberam a palavra, né?
E Jesus continua ali, né? O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O campo é toda a terra e a boa semente somos nós, aqueles que ouvem e praticam e obedecem e que servem ao Senhor. Então essa é a boa semente, que o Senhor lançou a boa semente e a boa semente produziu muitos frutos. E aí o Senhor continua a explicar, né? O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que o semeou o joio é o diabo. Então, o joio representa os que pertencem ao maligno. Entenda, ao bem e ao mal. Há duas escolhas, o Senhor fala. Querendo ou não, só há um caminho, mas a escolha você pode escolher. Cabe a nós decidir que lado servir, né? E o Senhor está sendo claro aqui, Jesus está sendo claro nos ensinando que há dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Cabe a nós decidirmos qual nós vamos escolher. Não há mais tempo de ficar em cima do muro, não há mais tempo de pensar, não, deixa eu viver minha vida, deixa eu fazer da minha maneira. Porque você, sem escolher, você está escolhendo. Sem perceber, você está escolhendo. E é sobre isso que Jesus está falando, né? Que aqueles que não são luz são trevas. Aqueles que não estão com ele, está com o maligno. Ele é claro em falar, né? Muitas vezes nós tentamos alisar, passar pano, ou não, é a palavra, é Jesus que está ali revelando a sua palavra aos seus discípulos. E Jesus está falando, o inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o ceifeiro desta era. Os ceifeiros são os anjos. Então os anjos vão vir. Os anjos do Senhor vai colher o que Jesus plantou. A semente que Jesus plantou somos nós todos, que ouvimos a palavra, que praticamos, que obedecemos. Mas aqueles que não querem ouvir, não querem praticar, não querem obedecer, já escolheu o lado, que é o lado do inimigo das nossas almas. E aqui Jesus ainda fala assim, da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será o fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão o seu reino e tudo que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Então, Jesus está falando que o Filho do Homem é Jesus e ele vai mandar o ceifeiro. E o ceifeiro vai vir para eliminar com tudo que causa o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, está falando que o joio que foi lançado ali pelo inimigo, que são as pessoas que não querem nada com Deus, aquelas pessoas que já escolheram os seus próprios lados, as pessoas que querem fazer simplesmente a sua vontade. E essas pessoas aqui são essas pessoas. Eles os lançarão na fornalha ardente, ali haverá pranto e ranger de dentes. São escolhas, vida ou morte, né? Qual vai aceitar? É simples. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então Jesus está falando, os justos reluzirão como o sol no reino do seu Pai. Quem são os justos? Aqueles que procuram a verdade, a justiça, aqueles que têm no seu coração o Espírito Santo, aqueles que procuram o caminho que é Jesus. Não há outro caminho, o caminho é Jesus. O caminho que leva aos céus é Jesus, o caminho que leva à perdição é o inimigo. Então nós devemos sim nos atentar quanto a isso e nos despertar cada dia mais diante da presença do Senhor, buscando cada dia mais servi-lo com amor, com fidelidade, com lealdade, né? Buscando levar a palavra, buscando cada vez mais ganhar mais almas para o reino dos céus. Porque esse é o nosso propósito. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que ouvir será salvo, mas aquele que não quiser será condenado. O Senhor falou, né, para os seus discípulos, saia de 2 em 2 para levar a palavra. Aquela cidade ou aquela casa que não receber, saia e sacuda até a poeira das vossas sandálias. Porque no dia do juízo não vai ter tolerância para aquela cidade. Será mais tolerante para Sodoma e Gomorra do que para aquelas casas ou para aquelas cidades. Então, esse é o chamado de Jesus, né?
E quero agradecer a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus em nome de Jesus. Tenham uma segunda-feira abençoada por Deus.